História 1. O último Halloween em casa antes de partir para a faculdade. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Era Halloween na nossa cidade pacífica, onde nunca acontece nada de ruim. Nossa casa fica no lado mais rico da cidade, embora nossa casa seja descrita como linda por qualquer um que não seja da área. A verdadeira atração é a casa do nosso vizinho ao lado. Ela fica na linha entre ser chamada de uma casa enorme ou uma mansão. Eles sempre exageram nas decorações para qualquer feriado, especialmente Halloween e Natal. Neste ano não foi exceção, já no dia 1º de outubro eles já tinham todas as decorações malucas expostas. Algumas casas seguem o caminho fofo e assustador inocente, como com fantasmas sorridentes e decorações infláveis, mas nossos vizinhos seguem o caminho realmente assustador, com falsas sepulturas, falsos sacos de corpos ensanguentados, falsos cadáveres assustadores, etc. Isso realmente chama muita atenção. As pessoas sabem que devem passar de carro e filmar, então não é incomum ver carros parados em frente à casa deles no meio da rua de vez em quando. Vou renomear os nomes dos meus vizinhos para Mike e Donna, só para não expor ainda mais eles. Avançando para o dia do Halloween, que felizmente foi numa sexta-feira este ano, o que significava festas e tudo mais que poderia ser realizado no próprio Halloween. Meu cachorro, Pete, dorme no canto da nossa sala de jantar e ele me acordou muito cedo pela manhã, tipo 4 da manhã, quando ainda estava completamente escuro lá fora. Ele estava latindo para algo do lado de fora. Eu gritei pela casa para o Pete calar a boca e minha mãe saiu no corredor e fez o mesmo. Pete parou de latir depois disso, mas eu não tinha ideia do que ele estava latindo. Voltei a dormir rapidamente depois disso e acordei com o alarme cerca de 2 horas depois. Então comecei a me arrumar para a escola enquanto meu pai estava saindo para o trabalho e quando ele saiu para a varanda da frente, ele voltou e ficou bravo comigo e disse: "Droga, Zack, limpe a sujeira do cachorro." Ele pensou que eu deixei nosso cachorro fazer cocô na frente da casa por algum motivo. Eu disse a ele que definitivamente não tinha sido eu, mas ele estava com pressa e saiu sem discutir mais. Depois foi a minha vez de sair para a escola e quando saí de casa, senti um cheiro meio desagradável. Agora eu sabia do que meu pai estava falando. Não vi cocô de cachorro em lugar nenhum, no entanto. Mais tarde, quando cheguei em casa por volta das 2, ainda sentia aquele cheiro. Não tinha ideia do que era, mas estava começando a feder muito. Meus pais estavam ambos no trabalho. Meus pais queriam que eu distribuísse doces quando as pessoas começassem a chegar. Foi por volta das 4 ou 5 que eles começaram a chegar. Quando abri a porta para as primeiras pessoas, senti aquele cheiro horrível cada vez mais forte e as crianças e seus pais claramente também sentiram, porque todos comentaram sobre isso. Um dos pais me disse que estava ainda pior na casa ao lado. Comecei a saber quando esperar a campainha tocar porque ouvia grupos de pessoas apontando o quão horrível estava o cheiro. Em um momento, vi Mike e Donna na frente da casa deles olhando ao redor, então saí e fui perguntar se eles também sentiam aquele cheiro, mas essa era quase uma pergunta retórica porque estava pior na propriedade deles. Claramente vinha da frente da propriedade deles, mas não havia cocô de cachorro ou qualquer coisa assim. O cheiro vinha de um dos sacos de corpos decorativos, só que aparentemente não era uma decoração. O casal tinha vários sacos de corpos falsos apoiados em coisas como a caixa de correio e a árvore da frente, mas havia um simplesmente deitado no chão e Mike disse à dona que ele não tinha colocado aquele ali quando ela perguntou. O cheiro era insuportável vindo deste saco. Mike correu para pegar uma faca e cortar o saco aberto e o que vimos me deixou doente. Ele, claro, cortou a parte de cima do saco, revelando o rosto em decomposição de um verdadeiro cadáver humano dentro do saco. Todos nós colocamos as mãos sobre a boca em nojo, querendo vomitar, e claro que havia uma plateia de crianças e pais para ver o que estava acontecendo. Tornou-se uma cena enorme. Eu chamei a polícia e todo o quintal da frente deles literalmente se tornou uma cena de crime, com pessoas se reunindo de todos os lugares para assistir, mesmo que a polícia continuasse dizendo a todos para se afastarem. O corpo foi levado embora.
Eu disse à polícia que meu cachorro, Pete, estava latindo na noite passada, tipo 4 da manhã, e ele pode ter estado latindo para quem quer que tenha despejado o corpo lá. Mike contou ao meu pai uma semana depois que o corpo acabou sendo de um cara local de uns 30 e poucos anos que tirou a própria vida. Quanto a quem deixou o corpo lá ou por quê, isso não está claro. Mike e Donna são pessoas muito simpáticas, então todos nós pensamos que foi alguém que apenas os viu como uma casa rica e snob que exagera nas decorações para chamar atenção. Obviamente, existem algumas pessoas doentes por aí.